Lei dos cossenos serve em qualquer triângulo. Tem alguns cálculos que a lei dos senos não nos possibilita resolver. Então, surge a lei dos cossenos que complementa a lei dos senos, né? Então, se alguma questão a gente não consegue resolver com uma, a gente parte para outra. Ou resolve com lei dos senos ou lei dos cossenos. Isso em qualquer triângulo, tá? Pode ser até mesmo nos triângulos retângulos. Mas nos triângulos retângulos a gente sugere que use aquelas outras ideias que a gente já estudou anteriormente. Tá? A lei dos senos e a lei dos cossenos também pode ser usadas no triângulo retângulo. Mas daí talvez as contas são mais complexas e exigem mais trabalho do que aquelas do início. Então, na lei dos cossenos, o que diz? Em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto dessas medidas pelo cosseno formado pelo ângulo desses dois ângulos posteriores. Tá? Então, ela é um pouquinho difícil de entender assim pela definição, né? Mas o que nós temos que guardar? Tem três fórmulas aqui. Essas três fórmulas a gente pode calcular utilizando qualquer uma delas. Só que daí nós vamos ter que cuidar um detalhe. Eu sugiro não decorar as fórmulas assim, as letrinhas detalhada, cada letrinha em seu lugar. Não, não faça isso. O que nós temos que decorar, o que nós temos que saber? É essa definição aqui. Ó. O que diz em si essa definição? Por exemplo, se eu quero saber a medida do lado A, tá? Então, se eu quero saber essa medida desse lado, eu vou isolar esse lado e vou calcular o cosseno do ângulo oposto ao A. Tá? Então, eu isolando esse lado, vai ficar A ao quadrado igual. Isolado quer dizer que fica à esquerda somente o A ao quadrado. Igual a soma dos quadrados dos lados que não são o A, né? Então, o B e o C. Então, ficaria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes esses outros dois lados, que é o B e o C. Vezes o cosseno do ângulo oposto ao A. Então, se eu quero calcular a medida do A, eu vou pegar o cosseno do ângulo oposto a ele. Tá? O que eu vou utilizar aqui. E vou fazer o B ao quadrado mais o C ao quadrado menos duas vezes o BC vezes o cosseno de alfa. Então, sempre vai ser assim. Se eu quero saber a medida do B, então vai ser o B que vai ficar isolado, B ao quadrado. Do lado da direita vai ficar A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao B. E se eu quiser saber o valor do C, do lado C, então eu vou fazer C ao quadrado, o C ao quadrado vai ficar isolado, igual a ao quadrado mais b ao quadrado, menos duas vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero saber. Então, cosseno de gama. Então, é assim que funciona, né? A gente é semelhante ao teorema de Pitágoras, né? Só que aqui, como não tem hipotenusa, posso fazer para qualquer lado. Lá no teorema de Pitágoras, a hipotenusa tinha que ficar isolada. Aqui não, qualquer lado pode ficar isolado. Então eu vou deixar isolado aquele lado que eu quero saber. Então se eu quero saber o A fica isolado, B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes BC vezes o cosseno do ângulo oposto ao A. O mesmo serve se eu quero saber a medida do ângulo alfa, né? Se eu quero saber a medida do ângulo alfa, quem eu vou colocar isolado? O lado que está oposto ao alfa. Então, ficaria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes BC vezes o cosseno desse ângulo que eu vou descobrir. Vamos ver um exemplo que fica mais tranquilo da gente entender. Determina o valor de B, esse aqui é o lado que eu quero saber, sendo que eu tenho 10 como um lado, 8 como outro lado e 50 aqui. Tá? Então, eu vou usar a lei dos cossenos para resolver isso. Se eu fosse tentar por lei dos senos, não iria conseguir, tá? Porque nós iríamos ficar com duas variáveis para procurar.
B sobre seno de 50, 8 sobre seno do ângulo que eu não sei, né? Ou seno do ângulo oposto ao 8, ou seno do ângulo oposto ao 10. Então falta duas variáveis e daí dificulta o meu cálculo. Então é mais fácil fazer lei do cosseno aqui. Então eu vou pegar b ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, e vou deixar esse b separado, vai ficar isolado. Vai ser igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo oposto ao b, que é 50 graus. Então a gente vai fazer essa substituição aqui. B ao quadrado. Aqui a gente pode chamar de A ao quadrado mais C ao quadrado, né? O A, o C, e substituir. Mas a ideia sempre é colocar isolado o lado que eu quero descobrir e o cosseno que eu vou calcular é do ângulo oposto a esse lado. Tá? Faz as substituições. Faz 8 ao quadrado, que é 64. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 8 vezes 10 vai dar 160. Tem que cuidar que primeiro tem que fazer a multiplicação para depois subtrair aqui. É um detalhe importantíssimo, porque muita gente acaba errando aqui. Dá vontade de subtrair primeiro, né? Cosseno de 50 aqui também eu substituí por 0,64, é um valor aproximado. Vou fazer aqui a soma. Aqui o soma e aqui eu multiplico. Então vai ficar 164 menos 102,4. Que isso daqui vai dar 61,6. Né? Então, passando o quadrado, o expoente, como raiz quadrada de 61,6, então vamos ter que o valor de b é aproximadamente 7,85. Tá? Então, aqui não seria possível calcular com lei dos senos. Por quê? Porque nós iríamos ficar com duas variáveis ao montar a lei dos senos. Então, partimos para a lei dos cossenos e que daí, assim, isolando o lado que eu quero descobrir, eu posso montar ali, calculando o cosseno de 50, e os outros dois lados ficam na direita da forma. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Os lados de um triângulo medem 4, 7 e 6 centímetros. Determine a medida dos ângulos internos desse triângulo. Então, coloquei ali a medida de A, B e C. E daí aqui a forma, tá? Mas se eu isolar o A, o que eu vou descobrir primeiro? Eu vou descobrir primeiro o ângulo oposto ao lado A. Né? Então, sempre tem que lembrar disso. Substituindo ali o A por 4, o B por 7 e o C por 6. Então, nós vamos resolvendo, né? Resolvendo, cuidar, né, que não deve subtrair aqui, né? Esse 84 está multiplicando o cosseno, né? Então, primeiro nós temos que somar, passar isso aqui, que deu 85 para cá, subtraindo 16. E depois esse 84 vamos passar subtraindo 16 menos 85. 16 menos 85 vai dar 69, negativo. E daí a gente passa dividindo 84. Daí nós vamos ver que o cosseno de alfa vai dar 0,82. Então, o ângulo cujo cosseno vai dar 0,82, então é aproximadamente 34 graus. Tá? Então, 34 graus é o ângulo oposto ao lado de medida 4. Agora, se eu quero achar o valor de B, se eu quero isolar o B, eu vou encontrar o cosseno de beta, ou seja, beta vai ser oposto ao ângulo B, ao lado B no triângulo. Substituímos ali, então, o B colocamos ali como 7, o A e o 6 aqui. Claro que aqui, depois de encontrar o primeiro ângulo, nós poderíamos usar a lei dos senos, que a gente já descobriria, ou conseguiria descobrir o valor do outro ângulo. A lei dos senos utiliza menos cálculos, né? Mas aqui nós estamos trabalhando com lei dos cossenos, vamos lá com lei dos cossenos. Faz as mesmas continhas, faz as continhas, vai isolando, né? Vai resolvendo, juntando o que é possível juntar. Chegamos aqui, passamos o 48 dividindo. 3 dividido por 48, né? Menos com menos fica mais, então vai dar 0,0625. E o ângulo cujo cosseno dá esse valor, então faz na calculadora ou olha uma tabelinha lá, vai dar 87 graus aproximado. Tá?
Precisa fazer de novo agora o lei dos cossenos utilizando C? Não, não precisa. Só pegar e ver que aqui são as medidas de dois ângulos internos de um triângulo retângulo. Como a soma dos três ângulos internos dá 180, é só fazer 180 menos 34 menos 87. A gente sabe a medida do terceiro ângulo. Então, o terceiro ângulo vai ser 180 menos 21, que é a soma desses dois valores, que daí vai dar 59 graus. Se quiser calcular a lei dos cossenos isolando o lado C, nós vamos chegar a um valor aproximado a 59 graus. Então aqui, lei dos cossenos, ele complementa a lei dos senos. Então quando não der para resolver com lei dos senos, a gente parte com lei dos cossenos que a gente vai conseguir. Ou se a gente não consegue com lei dos cossenos, faz com lei dos senos que vai dar certo.